Ah, boa noite, gente. Alguém que entrou na sala, Gilvânia entrou, não foi? Tá me ouvindo, Gilvânia? Gilvânia. Hum. 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 Alguém está na sala? Hum.
Anete? Anete Souza. Tá me ouvindo, Anete? Ou manda uma mensagem pelo... Anete? Tá me ouvindo? Manda uma mensagem pelo chat. Faz assim, Anete. Tá me ouvindo? Beleza, o seu microfone tá fechado, tá? Mas você tá me ouvindo bem, né? Deixa eu ver se entra mais gente, que já tá na hora, né? Cadê esse povo da sala? Você tá vendo, Anete, a imagem do PowerPoint? Tá conseguindo, né? Ok. Deixa eu abrir teu microfone. Vamos conversar enquanto o povo não chega. Pronto. Seu microfone está aberto. Eu abri. Como é que você está? Estou bem, obrigada. E o senhor? Graças a Deus, tudo bem, né? Apesar das... Estava assistindo, Sim, pode falar. tava assistindo alguns filmes, aquele que o senhor mandou, alguns documentários, alguma coisa. Alguns eu já tinha visto, inclusive. Certo. Você viu o Físico? O filme O Não, Físico é ainda estou lá muito no bom. comecinho. É o Físico, que É? fala que, na verdade, era um dos nomes que chamavam os médicos, né? Hoje não. Hoje Ah, físico é o professor de física ou cientista da ciência física, né? Hoje. sei. E naquela época, no início, século XV, antes mesmo do século XV, bem antes, eles chamavam o médico de físico. Por isso que o nome é The Physician, o nome do filme, que é o físico. Que ele fala de um Ah, rapaz que era da sei. Europa e ele viaja e vai para a Arábia, para aquela região ali, Jerusalém, por ali, Sei. aquela Oriente Médio, por ali. E tá uma guerra dos cristãos, né, contra os árabes, de uma forma geral, né, os muçulmanos. Pela a questão de Jerusalém, aquela coisa toda. E ele começa a estudar lá numa escola lá que tem um grande físico, né, que tem um grande estudioso das ciências médicas, esse rapaz. Mas ele tinha um dom no filme, ele tem um dom de perceber intuitivamente o que é que as pessoas sentiam, o que, é que as pessoas tinham, né, nos órgãos. Entendi. E ele começa a aprender lá com o mestre lá, que é um ator maravilhoso, por sinal. Ben Kingsley, que fez Gandhi, ele fez o papel de Gandhi no cinema. E é ele que é o mestre lá. E ele aprende muita Ah, coisa. sei.
Aí tem uma peste lá, eu acho que é tipo a peste negra, entendeu? Foi feita uma epidemia, só que não chega a ser nesse nível, não. Mas aí tem uma peste lá e ele começa a descobrir, a peste bubônica, ele descobre que tem a ver com os ratos. Ele observa que tem a ver com os ratos. É a pulga do rato que picava as pessoas. Aí a peste bubônica. Tanto a febre tifoide como a peste bubônica tem a ver com o rato. Um é o mijo do rato e o outro é a pulga do rato que morde, né? E se o rato também morder, também pega, né? A febre tifoide ou a peste bubônica. E o rapaz descobre lá que era o rato, que ninguém sabia. Achava que era uma peste que vinha no ar, feito a corona, né? Aí depois ele descobriu que o transmissor era o rato, porque lá tinha a higiene era péssima nessas cidades, né? Tanto na Europa como no Oriente. Aí eles descobrem através disso. É bem interessante. O filme é muito bom, muito bem feito. Pega você. Tem na Netflix. Tem na Netflix. E se eu não me engano, tem Tem também. Tem. Agora algumas, assim... Pode falar. É porque são filmes antigos, né? Quer dizer... É muito não. Há de 3, 4, 5 anos, até 6 anos atrás, né? Mas então, ele tá a na imagem, Netflix. assim, pelo YouTube, a imagem é meio assim, meio É meio ruim, né? Tá, Pronto. também. Mas ele tá no Netflix. Agora, se você você conseguir, tiver alguém que faça, tem alguém que consegue. Naquele, tem uns sites de filmes, de cinema, de coisa e tal, que você consegue assistir ele online também. Consegue até baixar ele. Entendeu? Consegue até baixar. Entendi. Agora, Cadê o povo, hein? Hoje o povo tá com preguiça, viu? Essa turma é grande, mas vem pouco coisa. Não tem ninguém no WhatsApp, não, mandando recado? Não, eu vou até ver, porque o meu celular... você tá com o celular aí? Você tá com o celular fácil? Manda uma mensagem pro grupo, porque o meu tá lá dentro, carregando no quarto. Tô com o celular. Hã? O meu tá carregando lá no quarto. Tá falhando um pouquinho. Tenta ver se tu consegue mandar uma mensagem pro Tá pessoal. falhando um pouquinho. Tá falhando, né? Mas é do próprio Zoom. Peraí. Vou lá no WhatsApp. Certo. Vou lá no WhatsApp agora. Tá. Leonardo, professor, desculpa eu falar isso, mas porque as aulas do senhor não é igual a de Edivan. Fica melhor esse Zoom que o senhor bota. Não estou conseguindo entrar, Shirley. Não tá no link. Diz que fique tentando, né? Porque aí você bota aí, eu consegui entrar. Né? Clicar no link, né? Clique. No link que ele mandou. No link. Como você entrou, você não conseguiu entrar? Se você conseguiu entrar, todo mundo entra. O link tá correto. Entrar no link. O que eu acho ruim da aula do Zoom é que é muita zoada, entendeu? O pessoal é cachorro, papagaio, periquito. É só fechar os microfones. Tudo, né? Se fechar os microfones, aí não tem problema. É só fechar o microfone. Aí eu boto no mudo, no né? Zap, no Zoom, no Zap e no Zoom. Pronto. Aí eu postei, tá lá, de vez em quando, assim, cai um pouquinho o som. Não tá muito bom. Eu vou ver se eu edito as outras para botar no YouTube, que aí vai no YouTube e assiste. É só entrar no YouTube, no meu canal, e assistir. Porque tá tudo lá gravado. É porque tem uma que eu fiz... O Léo disse que não consegue entrar nos não, porque ele não disse. Ele não consegue entrar? O que era, mas ele disse que não consegue. Ele disse que está conseguindo. Poxa. O link é aquele. Não sei. Ninguém está conseguindo. Lá se foi o áudio.
Oi? Tô ouvindo. Lá se foi o áudio. Não tá ouvindo? Não tô. Mexe cá. Eu estou te ouvindo bem, vice. Anete, eu estou te ouvindo. Tô ouvindo assim. Eu ouço, mas de vez em quando dá uma caída. Uhum. Olha, e outra coisa eu ia lhe dizer, é aquele aplicativo de ansiedade. É Sim. muito bom. É bonzinho, né? O Querido é Ansiedade, né? Né? Tem ansiedade, É muito bom. Eu gosto também. Eu uso ele de vez em quando. muito bom. É, e passa pro pessoal. E ele tem tanta coisa, viu? Ele tem tanta coisa, tem uns vídeos, tem um e-book dele, é muito bom. Tem também os podcasts, tem os vídeos que faz a meditação, a respiração, no caso, né? Faz a meditação, faz a respiração. Tá me ouvindo? Eita. Tá me ouvindo, Anete? Eu tô te ouvindo bem, viu? Tem que ficar, porque senão não ouço. Agora não tô ouvindo, não. Tá me ouvindo, Anete? Agora Eu acho que é teu fone, vice. Eu tô te ouvindo tão bem. Agora eu vou ficar. Alô, som. Alô, som. Vê, aí o Querido Ansiedade tem muita coisa interessante, muita coisa boa. Entendeu? Anete, vamos começar. Quem puder entrar e quiser entrar, vou dar uma aula. Vou dar uma aula para você, exclusiva para você. Viu? Porque eu não vou poder esperar o pessoal, entendesse? Entendeu? Me ouviu? Estás ouvindo? Estás ouvindo, Anete? Agora? Estás me ouvindo? Muito ruim. Eu acho melhor tu fazer o seguinte, tu tirar o fone de ouvido. Porque tu estás no notebook, né? O fone. Tu estás no notebook? Tira o fone para ver. Vê se melhorou o som. Tá melhor o som? Dá para ouvir. Dá para ouvir, pronto. Eu estou falando bem alto, Dá pra inclusive. ouvir. Pronto. Eu vou começar com você, eu não vou esperar o pessoal não, porque eu não... Viu? Eu vou começar logo com você. Quem entrou, entrou. Manda uma mensagem. Leonardo entrou. Leonardo. Entrou agora, tô vendo. Deixa ele entrar, se ele conectar. Ele tá conectando. Leonardo entrou? Ele entrou. Pronto. Deixa eu só... Leonardo, tá me ouvindo? Leonardo? Tá me ouvindo? Tô, Brozinho. Pronto. Vou começar com você e com a NET até agora. Que o pessoal está com dificuldade de entrar, disse lá no grupo, enfim. Mas se você conseguiu entrar e a NET também, é porque o link está de boa. É porque as pessoas não estão conseguindo fazer, mas o link está bem. Entendesse? Eu também não tava conseguindo, não, porque Edivânio faz diferente. Ele faz o vídeo e via. Aí a gente pega e fica fazendo pergunta a ele pelo slide e o vídeo que ele mandou. Eu sei. Eu acho mais complicado assim. Eu prefiro gravar, né? Falar ao vivo e essa aula ela é gravada. Aí depois eu edito e coloco no meu canal do YouTube. E depois eu boto o link para vocês, vocês entram no canal e assistem a aula. Entendeu? Já tô com duas aulas. Já tô com duas aulas no YouTube. A primeira e a segunda, inclusive da turma de vocês. Porque da turma D, que eu já dei aula também, eu não botei nenhuma aula, porque é a mesma aula. Aí não adianta eu estar repetindo a aula que é a mesma, o assunto é o mesmo, eu vou ficar repetitivo. Aí eu olho das aulas que eu dou, qual é a que eu achei melhor e
edito e coloco. Aí tá tudo lá. Inclusive vai ser essas aulas, dessas aulas eu vou tirar a prova, né? Dos slides e das aulas. Então tá de boa. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou começar a aula, quem puder entrar, entrou, quem não puder, tudo bem. E vou deixar vocês mudos no microfone, porque não me atrapalha na minha fala. Aí qualquer coisa que eu precisar falar com vocês, eu desbloqueio o microfone e falo com vocês. Tá ok? Certo, Leonardo? É. Pronto. Vou começar. Anete, tá me ouvindo, Anete? Anete? Tô ouvindo, quer dizer, tô ouvindo, não tô, Pronto. tô ouvindo. Pronto, vou começar agora, tá? Vou começar. Bom, gente, boa noite. Hoje é a terceira aula da turma E. E o assunto hoje é sobre ansiedade. Como enfermeiro, o técnico de enfermagem, no caso, vocês, tem que se comportar diante de um paciente que chega com histórico ou com um diagnóstico ou com indícios de que está tendo uma crise ansiosa ou tendo uma crise de transtorno de ansiedade generalizada, de toque, de transtorno do pânico, de uma fobia específica, enfim, uma crise ansiosa, independente do transtorno que ele venha, ou ele tenha consumido alguma droga psicoativa e que isso desencadeou uma crise de ansiedade, como uma comorbidade proveniente do efeito, né, um sintoma do consumo de drogas ou de algum remédio específico, que também tem alguns remédios que provocam ansiedade. Tem os que diminuem a ansiedade, mas também os que provocam, né? Como efeito colateral, como reação adversa ou efeito colateral. Então, é importante vocês saberem como é que lidar. E detalhe, essa aula é importante também para vocês aprenderem a lidar com a ansiedade no âmbito pessoal e no âmbito das pessoas que vocês conhecem, das suas famílias, dos seus amigos. E independente de ser um paciente psiquiátrico, em algum momento, algum cliente, algum paciente de um hospital geral, ou de uma CAPS, ou de uma policlínica, de algum lugar, de uma UPA, que vocês estiverem trabalhando, ele vai ter uma crise ansiosa. Ele pode ter uma crise ansiosa, chegar com histórico de crise ansiosa. E como é que você vai identificar? Como é que você vai ajudar? Como é que você vai fazer? Então, esses slides que eu vou passar agora para vocês, fala sobre mais ou menos isso. Entendeu? No final, no penúltimo slide, eu coloco alguns links do YouTube, de vídeos do YouTube do Dr. Marcos Antônio Abud, Dr. Marcos Abud, que é um psiquiatra e neurocientista da USP de São Paulo, que tem um canal Saúde da Mente e é um psiquiatra muito famoso, que vez ou outra está na Fátima Bernardes, vez ou outra está na Luciana Gimenez, no Super Pop. Na televisão, ele é muito conhecido, ele é muito respeitado, ele é muito bom, tá? E os vídeos dele são excelentes. Eu botei 5. O último vídeo fala exatamente de como a gente lidar com alguém que está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. E como a gente agir, né? E ele dá lá as dicas, eu vou falar também, mas é bom vocês verem esses vídeos. São 5 vídeos que falam sobre ansiedade, sobre o TAG, né, que é a ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada, e como você lidar com isso, os sintomas e como lidar, enfim. São 5 vídeos do Dr. Marcos Antônio Abud, que é muito bom, que é um psiquiatra muito bom. Ok? Vamos continuar. Segundo slide. Essa é a primeira abertura, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu passar os slides. O que seria ansiedade? Peraí, deixa eu voltar. A definição de ansiedade. Um minuto só. Acho que entrou, tá Neto Leonardo ainda. Pronto, vamos lá. Ansiedade, vocês estão vendo aí nos slides, né? É uma reação natural do nosso corpo, é uma expectativa apreensiva com relação ao que está por vir, ou seja, com relação ao futuro,
funciona como um mecanismo de sobrevivência para lidar com as situações de perigo. Até certo ponto, a ansiedade ela é positiva, porque nos leva a uma organização prévia, nos impulsiona a agir. A ansiedade normal, que a gente precisa ter, ela faz parte do nosso processo de vida. Então, a gente precisa minimamente ser ou ter um nível de ansiedade que a gente possa fazer as coisas, agir, né? Lutar, trabalhar, estudar, se levantar, fazer as suas higiene pessoal. Então, a ansiedade ela é necessária nesses aspectos. O que a gente vai falar aqui, e a gente se preocupa, né, enquanto psicólogo e em vocês, enfermeiro, é com a ansiedade patológica. É aquela ansiedade que ela é exacerbada e que ela deixa você, que lhe incomoda, que incomoda a pessoa e deixa a pessoa disfuncional, deixa a pessoa inoperante, deixa a pessoa sem produzir, agoniada, deixa ela sem saber o que fazer. Essa é a ansiedade patológica, essa que nos preocupa, né? Que a gente vai falar sobre ela. Vamos lá. Deixa eu ver. Pronto. Pacientes com transtornos ansiosos, sintomas psicológicos e cognitivos da ansiedade. Quando eu falo cognitivo, muita gente não entende. Eu acho que todos os professores, eu, Francine, Marcelo, a gente fala muito em cognição. O que é cognição? A palavra do grego cogni quer dizer conhecimento, tá? Então, cognição é toda a nossa parte que tem a ver com a capacidade de a gente aprender, de a gente memorizar, a inteligência, todas essas nuances da nossa mente chama-se cognição. É a capacidade que a gente tem de aprender o mundo através dos órgãos dos sentidos e perceber o mundo e dar sentido a isso e aprender com isso e dar significado a isso. Tudo isso é cognição, ou seja, memória, inteligência, aprendizagem, as habilidades manuais, motoras, de inteligência, a inteligência emocional, tudo tem a ver com cognição. Então, é como a gente percebe o mundo. Então, os sintomas psicológicos e cognitivos, quando a gente quiser falar sintomas psicológicos, a gente também está falando de sintomas cognitivos. Então, vamos lá. Preocupação excessiva. Isso é uma característica, é um sintoma. Preocupação excessiva. Você se preocupar é normal. Agora, você se preocupar excessivamente e tirar teu sono, tirar teu apetite, tirar tua tranquilidade, fazer adoecer, é um sintoma que não é legal. Entendeu? É uma situação que não é confortável, não é saudável, não é funcional. Então, preocupação excessiva, especialmente em relação ao futuro. O ansioso, ele pensa tanto nas coisas que vai acontecer que ele sofre por antecedência. E às vezes não é nada daquilo. É tudo coisa da cabeça dele. Ou seja, ele está botando um peso numa situação que não necessariamente é aquilo. Isso é uma característica do ansioso. Outra, por conta de pensar tanto, por conta de ficar intranquilo com tudo, normalmente ele desenvolve uma irritabilidade. Ele fica irritado com tudo isso. Porque não tem controle sobre as situações, sobre as coisas, não tem controle sobre o pensamento dele, porque o pensamento dele é muito acelerado e automático. Então, ele não consegue minimamente controlar as situações nem as coisas. Então, irritabilidade, consequentemente, ele fica com a sensibilidade muito aguçada. Qualquer coisa tira ele do sério, né? Tira o ansioso do sério. Comportamentos compulsivos tem muito a ver com o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno ansioso, que às vezes o pessoal diz que é um transtorno de personalidade também, comportamental, de personalidade, né? Porque tem transtorno de personalidade compulsiva, que tem a ver com comportamentos compulsivos e tem a ver com o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. O comportamento compulsivo é aquelas pessoas que ficam ansiosas porque quer tudo muito certo, tudo muito alinhado, tudo muito simétrico, tudo muito na hora, tudo do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Tem um excesso de organização, tem um excesso de limpeza. E quando a coisa não acontece como ele quer, ele adoece.
Normalmente, ele exige muito das pessoas que convivem com ele cobra muito das pessoas que tem que ser limpo como ele, tem que fazer a limpeza como ele, tem que estar limpo tudo como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ou seja, o compulsivo, que é um transtorno de ansiedade, ele quer controlar tudo, tudo, tudo. As pessoas, os pensamentos, as situações, os problemas. E tem coisas que a gente sabe que ninguém consegue controlar. A gente mal consegue controlar a gente mesmo, quanto mais os outros ou essas coisas assim. Entendeu? Existem muitas situações que o imponderável é que controla e a gente tem que ter esse entendimento. O comportamento compulsivo é isso. Nervosismo são pessoas que têm a ver com a irritabilidade, né? São pessoas que se irritam fácil, vivem nervosas, vivem agitadas, né? O ansioso vive agitado. Baixa concentração. Por que baixa concentração? Baixa concentração. Concentração tem a ver com cognição. Aí, ó, onde entra cognição, atenção, concentração, aprendizagem, inteligência, tudo isso é cognição. Então, baixa concentração é um sintoma cognitivo. Ou seja, ele não consegue focar. Ele pensa em tanta coisa, o pensamento dele é tão acelerado que ele não consegue focar. Entendeu? Ele não consegue se concentrar numa determinada coisa, porque ele tá assistindo uma série de TV e está pensando no trabalho, está assistindo uma série de TV e está pensando no almoço que vai fazer, no que tem que fazer, na conta que tem que pagar, e assistindo a televisão, assistindo uma série, assistindo alguma coisa. Entendeu? Ou seja, ele está fazendo uma coisa pensando noutra. Entendeu? E isso é dificuldade de concentração. Aí ele fala baixa concentração, baixa atenção ou dificuldade de atenção. E também uma incapacidade de encarar a realidade, né? Porque ele vê tudo distorcido, né? O ansioso, ele acha que tudo vai dar errado, é como se ele tivesse o dom da premonição, achasse que o que vai acontecer no futuro não vai ser exatamente como ele quer, e ele quer controlar, aí por isso ele sofre com antecedência. O ansioso, ele sofre muito, porque ele sofre por aquilo que vai acontecer, se acontecer, né? Porque a gente não sabe. Ninguém torna a dizer. Tem algumas pessoas que até dizem que tem o dom da premonição, mas nem todo mundo tem o dom da premonição, né? E não tem como você adivinhar. A gente não pode adivinhar. O imponderável, chama-se o imponderável. Aquilo que você não pode prever. A gente não tem como prever as coisas. Então, tem pessoas que sofrem com antecedência por uma coisa que ela não tem certeza, né? O ansioso sofre por isso. Eu digo que ele tem a síndrome do peru, né? O peru sofre porque sabe que vai morrer em dezembro, na ceia de Natal, né? E de ano. E ele sofre 11 meses, né? Porque sabe que vai morrer. Claro, que se soubesse, né? A gente diz que seria isso. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai morrer, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer amanhã. Se vai chover, se não vai. A gente não sabe se vai estar vivo. Então, o ansioso, ele quer controlar até isso, até o tempo, se pudesse. Adivinhar até o tempo. E é nessa situação que ele se perde. E adoece. E detalhe, e faz a vida das pessoas ficar um inferno também. Que quem convive com ansioso fica também ansioso e fica louco, né? Porque a pessoa fica sem medida, né? Outra, procrastinação. Palavra difícil, né? Procrastinação quer dizer procrastinação do trabalho, tarefas e obrigações, ou seja, protelar. Eles protelam, jogam para frente. Começa uma tarefa, não termina a tarefa. Começa uma tarefa, faz outra tarefa e não conclui a que começou. Aí, às vezes, está fazendo 3, 4 tarefas ao mesmo tempo e não termina uma. E isso causa incômodo, ele fica ansioso porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue fazer nada. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Então, ele procrastina, ou senão, eu tenho que resolver isso. Mas amanhã eu vou fazer isso. Aí termina não resolvendo. Então, vai jogando para frente. E vai acumulando serviço, acumulando trabalho, acumulando situações, e vai ficando mais ansioso e vai acumulando mais coisas. Isso é procrastinação. Ou seja, ele fica protelando, adiando fazer as coisas ou jogando para frente, né? As tarefas e as obrigações. Intolerância à frustração, ou seja, ele não aceita perder, ele não aceita errar, ele não aceita falhar, ele não aceita que os outros falhem. Ele é muito acelerado e quer que todo mundo seja na mesma velocidade que ele. Fulano é muito lento, fulano é muito devagar, tu é muito devagar, tu é devagar quase parando. Mas não é verdade.
Isso é uma inverdade que a mente está contando. Porque o ritmo do ansioso não é o normal, né? Até porque cada um tem seu ritmo, entendeu? Os dedos da mão não são iguais, quanto mais as pessoas, né? Então, não tem como a gente achar que o nosso ritmo de trabalho, ou de atividade, ou de pensamento, ou de atitude, ou de comportamento, é o ritmo correto. O ansioso acha que o dele é correto e que as pessoas são muito devagar, que o mundo é devagar. Todo mundo é muito devagar, quase parando. Só que isso é uma avaliação disfuncional, é uma avaliação errada que ele está fazendo das pessoas, do tempo, das situações. Uma avaliação distorcida da realidade, né? Porque o ritmo dele não é o ritmo correto. Cada um tem o seu. E normalmente o acelerado, o ansioso, ele é extremamente acelerado. Ele não tem um ritmo adequado. Por exemplo, as pessoas normais, digamos, faz uma frequência de energia de 180. O ansioso é 350. Entendeu? Ele é 3 vezes mais o que seria o ritmo normal de uma pessoa. Só que para ele aquilo é o normal. O problema é que ele está com uma, como é que eu vou dizer? Ele está com uma avaliação perceptual, ou seja, da percepção do mundo e das pessoas distorcida. Tudo dele é exagerado, entendeu? O ansioso ele é extremamente exagerado nas coisas. Outra coisa, necessidade de controle que eu venho falando. Não, intolerância, frustração, falei. Pensamentos obsessivos e perfeccionistas que tem a ver com os comportamentos compulsivos. Normalmente o ansioso ele tem um exagerozinho na compulsão de querer fazer muita coisa. Ele é meio compulsivo, às vezes come muito, por isso que normalmente o ansioso engorda muito, porque come demais, então ansioso tem a boca nervosa, tem boca nervosa. Tem os pensamentos obsessivos, às vezes fica martelando uma coisa, só pensa naquilo, só fala naquilo, repete, vai e volta naquele mesmo assunto, até resolver. E às vezes resolve e ainda fica falando no assunto, porque ele tem pensamento obsessivo, ele não para de pensar. E tem um excesso de perfeccionismo. Tudo tem que ser muito perfeito, muito certinho, muito direitinho, muito arrumadinho, muito limpinho, muito organizadinho. E detalhe, não é organizado de outra pessoa, é a organização dele. O ansioso, ele acha que só ele que sabe fazer bem feito, só ele que faz perfeito, só ele que faz direito, só ele que bota no jeito certo, só ele que cozinha melhor, ele que faz tudo melhor, que arruma melhor, que lava melhor, tudo é ele. Entendeu? Ninguém faz nada que preste. Ou não faz no tempo dele, só ele que faz tudo rápido, todo mundo é lento. Então, a avaliação do ansioso é sempre distorcida. Entendeu? O outro faz tudo devagar, faz tudo errado, não faz tudo com perfeição. Ele faz tudo perfeito, tudo na hora, tudo no tempo, porque ele é rápido, ele é perfeito. Ele tem essa distorção. E sofrem muito os ansiosos por conta disso. Porque ninguém é igual a ninguém e ninguém pode ser o que o outro quer. Cada um é o que é e a gente tem que aceitar o outro como ele é. Não como a gente quer ou a gente acha que a pessoa tem que ser, né? É por isso que o ansioso sofre, porque ele tem uma visão distorcida e perceptual das pessoas, do comportamento das pessoas. Necessidade de controle é outra coisa muito séria do ansioso. Normalmente o ansioso ele quer controlar os horários das pessoas, os horários de tudo, quer controlar dinheiro, quer controlar tudo. O ansioso, tudo tem que ser do jeito que ele quer, tem que estar tudo anotado, tudo controlado, tudo medido, tudo. Ele quer controlar tudo. Se ele pudesse, ele controlava até o tempo. Só que a gente não pode, tem coisas que a gente não consegue. São as variáveis intervenientes do processo da vida. Tem coisas que a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar o tempo? Não consegue. A gente consegue controlar o Covid-19 que está aí, atacando todo mundo, Deus sabe como é que ele vem no ar, como é que vem. Ninguém consegue. Então, tem coisas que são imponderáveis. A gente não consegue prever, não consegue controlar e não consegue. A gente, na verdade, se a gente brincar, a gente consegue controlar nem a gente mesmo, quanto mais os outros, os pensamentos e tudo. E o ansioso acha que tem essa capacidade de controlar os outros, quando, na verdade, ele não consegue controlar nem ele próprio. Imediatismo, ou seja, tudo do ansioso é para hoje ou para ontem, nem para depois. É para ontem. As coisas do ansioso é tudo para ontem. Não vão resolver. Já era para ter resolvido.
Não quero, o negócio ainda vai acontecer, daqui a 30 dias ele já está querendo resolver de agora, já quer saber como é que vai. E esse imediatismo que faz com que ele sofra, porque o ansioso ele é extremamente acelerado. Sobrecarga, fica sobrecarregado normalmente, primeiro porque ele pensa demais. Quer resolver tudo, quer controlar tudo, quer saber de tudo, quer adivinhar tudo. Aí ele fica sobrecarregado, aí tem vontade de sumir, de fugir, tem vontade de desistir, tem vontade de abandonar, entendeu? Porque quando ele vê que está muita pressão, com muita coisa que ele botou na cabeça, muita coisa que ele se comprometeu, porque eles têm essa maneira de acumular coisas e funções e situações e não dar conta, porque a gente só pode dar conta daquilo que a gente realmente se compromete a dar conta. Aí ele quer sumir, ele fica agoniado, quer sair daquela agonia. Pensamento acelerado, isso entra num conceito do Dr. Augusto Cury, que o Dr. Augusto Cury diz que a gente tem uma coisa chamada registro automático de memória. E que esse registro automático de memória, ele armazena todas as informações no nosso HD, na nossa mente. Só que ele faz com que a gente tenha vários pensamentos automáticos. E esses pensamentos automáticos, são muitos pensamentos. A gente tem vários pensamentos por minutos, que a gente não imagina. E o pensamento acelerado, das pessoas que são aceleradas, vem com um turbilhão e não para. É aquela coisa que você vai deitar, quer dormir e tá os pensamentos. Tá vindo as ideias, os pensamentos. Eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o quê. E você não consegue dormir, porque você não consegue relaxar, você só faz pensar nos problemas, só faz pensar nas coisas para resolver. Consequentemente, o pensamento acelerado tira seu sono. Aí normalmente o ansioso ele tem insônia. Ele, quando vem dormir, é porque ele já pensou em tudo, tantas vezes, repetiu tantas vezes, que aí ele consegue dormir, ele apaga por conta da exaustão. Ele tem exaustão de cansaço, né? De tanto que ele pensou. Medos paralisantes, estagnação. O que é medos paralisantes? Quando ele está na crise de ansiedade, ele tem tanto medo das coisas que ele sofre por antecedência, que ele vive como se a coisa já estivesse acontecendo. Aí esses medos paralisam e fazem com que ele pare, que ele estagne, ele fique parado, porque os medos fazem com que ele não consiga desenvolver, ele não consiga resolver as coisas. Medos irracionais, descabidos, desproporcionais. Ele tem um medo do que poderia acontecer. Ele já acha que é uma realidade. Deixa eu passar. Esses são os sintomas psicológicos. Agora vamos ver os sintomas físicos. O que esses esses sintomas psicológicos ocasionam no nosso organismo, no nosso físico. Deixa eu ver. Deixa eu passar esse bendito desse slide. Pronto. Sintomas físicos da ansiedade. Vamos lá. Anete, o menino saiu. Leonardo, só tá eu e tu. Vamos embora. Batimento cardíaco acelerado é uma característica. Taquicardia. O coração fica... Taquicardia, boca seca, cansaço frequente, dificuldade para engolir ou sensação de bolo na garganta. Porque isso tudo é proveniente dos pensamentos. Os pensamentos fazem com que você comece a sentir isso. Porque o seu cérebro começa a disparar alguns neurotransmissores que faz com que a pessoa sinta tudo isso. Que a ansiedade, na verdade, é uma sensação de medo eminente que faz com que a gente tenha algumas reações fisiológicas para tentar fugir ou evitar. A gente chama evitação. Evitar aquela situação que nos deixa apreensivo, que nos deixa ansioso. Então, é uma resposta que o cérebro está dando, um comando que o cérebro está dando ao organismo para que a gente fuja, para que a gente evite, para que a gente não sofra aquela situação que, na nossa cabeça, a gente acredita que ela é verdadeira, só que não é, né? Porque, na verdade, Anete, a ansiedade vem de um sistema de luta ou fuga, como eu acabei de falar, que faz com que a gente fuja de uma ameaça. Quando a gente está sobre ameaça, então o nosso cérebro ele dispara adrenalina
e noradrenalina para que a gente corra, fuja daquela situação. Só que quando você está no transtorno, ela está disparando esse sistema de luta ou fuga para você fugir, ficar com o coração acelerado e tudo mais, que é como se você estivesse correndo, fazendo atividade física. Quando a gente está fazendo atividade física, a gente está disparando adrenalina, dopamina e outras zinas, para que a gente tenha seja correspondente. Só que o cérebro está dando uma informação como se você estivesse fazendo atividade física, correndo, como se você estivesse brigando, lutando, como se você estivesse evitando uma situação. Só que não é verdadeira. Você às vezes está parado, do nada, você está pensando em problemas, você começa a ter medo do que vai acontecer se não conseguir resolver esses problemas, aí começa o cérebro disparar adrenalina, como se fosse assim, ei, Anete, você está sob ameaça. Então, toma aí dopamina, toma aí adrenalina. Aí você fica tensa, como se você tivesse com a iminência de ser atacada, de sofrer algum ataque ou sofrer alguma coisa. Entendeu? Aí tem a crise ansiosa ou a síndrome do pânico, ou o transtorno do pânico. A crise de pânico. E a crise de pânico, depois eu vou dizer a diferença de ansiedade e crise de pânico. Então, veja, batimento cardíaco, ó, acelerado. A pessoa está correndo bicicleta, correndo, andando muito rápido, fazendo atividade física, fazendo sexo, tudo tem um batimento cardíaco. Acelera o batimento cardíaco. Agora, acontecer isso sem ter um motivo, sem você estar correndo, fazendo atividade física, sem você estar sendo atacada, sem você estar lutando, sem você estar se defendendo, do nada, aí é que é ansiedade, aí é crise de ansiedade, entendeu? Aí é sério. Boca seca é outra coisa. A gente seca logo, é uma característica do sistema nervoso central simpático. E o simpático ele não tem nome, só tem um nome, porque o simpático não é nada, porque ele faz a gente ter essas sensações negativas todinha. Aí, boca seca, cansaço frequente. Por que cansaço frequente? É aquela sensação, você dorme, teoricamente, depois de muito tempo de embolar na cama, fritar na cama, aí consegue dormir, aí acorda mais cansado do que quando deitou. Diz, meu Deus, eu dormi tanto, ou dormi e estou tão cansado, né, que parece que eu não dormi, que eu não descansei. Porque a pessoa conseguiu dormir, pegar no sono através da exaustão, o excesso de cansaço. Só que ela não conseguiu relaxar, ela dormiu tensa, ela dormiu estressada, ela dormiu ansiosa. Então, teoricamente, aquele sono não foi reparador. Por isso que ela acorda cansada. É uma característica da ansiedade e também da depressão. Dificuldade para engolir ou sensação de bolo na garganta. Porque quando a gente está o cérebro disparando essas informações de luta ou fuga, né? Dessa ideia de luta ou fuga que vem essa disfunção cognitiva, automaticamente a energia se concentra em algumas áreas do corpo, tipo braço, perna, para você correr e se defender. E na região da traqueia, da laringe, do esôfago, dessa região aqui, há um estreitamento, porque você contrai, você não está no... Como é que eu vou dizer? Você não está naquela da luta ou fuga, então o seu organismo ele contrai. Aí a pessoa sente que está sem ar, sente que está um nó na garganta, um bolo na garganta, uma coisa estranha na garganta, mas na verdade não é. É só uma sensação, porque você está contraindo os músculos sem querer, retesando, que você aí tem essa sensação de estreitamento. Mas não é. E isso é a informação que o cérebro está dando errada, para ver essa dificuldade de engolir. Aí vai estreitando, você vai ficando tenso, vai estreitando. É uma reação automática do organismo, né? Evitar a qualquer custo lugares ou situações que provocam ansiedade, os gatilhos. Por exemplo, se é uma pessoa que tem agorafobia, que é uma fobia de lugares públicos ou lugares com muita gente, entendeu? Ela, quando vê essas situações de muita gente junto, ou o lugar fechado com muita gente, um shopping, alguma coisa, ela fica em pânico. Aí ela corre, ela sai de lá, porque ela quer evitar aquele lugar que traz medo a ela. Por exemplo, a pessoa que tem medo de elevador, lugar fechado, uma caixa fechada, que é o elevador. Ela acha que vai morrer sufocada, que o elevador vai cair, enfim, tem uma série de pensamentos disfuncionais, negativos. Então ela evita a qualquer custo. A pessoa que tem claustrofobia, que não entra em elevador, que tem claustrofobia, que não entra em lugares fechados, lugares pequenos, estreitos e fechados,
ela não vai, ela não entra no elevador, ela não vai num local que ela não tem a janela. Ela olha para cima, vê um ambiente que não tem janela, que não tem saída de emergência, que não tem, ela não fica nesse lugar. Ela não consegue ficar nesse lugar. Ela vai embora. Porque ela evita. Valdicléia entrou, não foi Valdicléia? Entrou na sala. Valdicléia. Tontura ou vertigem. Ou seja, a pessoa está tão tensa, tão ansiosa, tão agoniada, que você começa a atingir o labirinto, a questão do equilíbrio. Aí você fica meio tonta, você fica meio com vertigem, sua visão fica meio turva. Porque o cérebro está dando uma resposta de que você está sob ameaça. E essa tontura, essa vertigem é de quem está tentando se defender, tentando correr, que está com medo excessivo de uma situação que para ele soa como uma ameaça. Só que na verdade não é. É uma historinha errada que o cérebro está contando para você. E a gente está caindo na onda do cérebro, né? Dessa historinha disfuncional errada que ele está contando. Transpiração excessiva e mãos suadas. É aquela famosa distonia, mão gelada, mão suada. Está nervosa, a pessoa ansiosa, começa a ficar com a mão gelada. Começa a suar frio, que chama suor frio. Fulano está suando frio, fulano está com a mão gelada. Vai tomar uma injeção, vai fazer uma cirurgia, vai para o dentista, começa com a mão fria, a mão gelada, aquela situação, falta de ar, tudo, porque você está sentindo uma ameaça iminente, né? Normalmente, na maioria das vezes, são ameaças que não são verdadeiras. Aí, tremores e espasmos musculares. A pessoa fica balançando a perna, a pessoa tem cãibra, a pessoa treme as mãos, treme os braços, treme as pernas, balança as pernas demais. Você vê que a pessoa, quem balança muita perna, são pessoas ansiosas, na maioria. Urinação frequente. Ou seja, a pessoa... Eu noto muito, tem gente que é assim, vai sair, vai ficar naquela agonia, vai sair. Eu tenho que ir no banheiro, tenho que dar vontade de urinar na hora que vai sair. Porque a apreensão de que vai sair, a ansiedade de que vai sair. Aí, ou dá vontade de fazer xixi, ou vontade de defecar, de fazer cocô. Porque mexe com o sistema, entendeu? Simpático, né? Que tem a ver com os rins, com a bexiga, com o intestino, né? Aí a pessoa diz, meu Deus, me deu diarreia, me deu piripiri. Meu Deus, tô com diarreia. Aí corre pro banheiro. Mas tudo é ansiedade. É a resposta que o cérebro está dando. Aí o intestino sente. Mas, na verdade, nada daquilo é real. Por isso que a pessoa tem que fazer terapia. Se sente assustado e tem inquietação permanente. Pessoa se sente assustada e tem, como ela tem uma distorção, né, da percepção do mundo e das pessoas, ela automaticamente tem medos que ela não sabe explicar. De onde vêm esses medos? Né? Então ela se sente sempre assustada, está sempre achando que vai acontecer uma coisa. E são pessoas normalmente muito catastróficas, né? São pessoas que acham que vai acontecer o pior, são pessoas normalmente muito negativas, assim, e acham que sempre vai acontecer o pior, que não vai se resolver, que vai dar tudo errado, e que, tá entendendo? E vive já assustada, né? E fica inquieta, fica agitada, náusea, diarreia, ou problemas estomacais, como eu falei, né? Dá vontade de fazer xixi, dá vontade de ir no banheiro, às vezes fica enjoada, fica com náusea, às vezes com ânsia de vômito, às vezes vomita, entendeu? Ou com gastrite, começa a ter aquela dor no estômago. Basta ter uma aperreio e ter uma dor no estômago. Basta ficar ansiosa, ficar com aquela dor furando no estômago. Provoca até, às vezes, gastrite nervosa ou uma úlcera. Respiração superficial. O que é respiração superficial? Tem a ver com o batimento cardíaco acelerado. O coração fica batendo e você fica... a respiração de cachorrinho, né? Do cachorro. Por quê? Você fica com acelerado, entendeu? Como se você estivesse correndo, como se você estivesse fazendo atividade física, que é a respiração de quem está correndo, de quem está querendo se defender, querendo lutar, querendo fugir, entendeu? Só que é uma respiração que você está sentindo sem ter motivo. Porque você nem está correndo, nem está fugindo, nem tem motivo para tal. Porque é uma mensagem que o cérebro está dando errada. Rubores, calores ou calafrios. Rubores é aquele gente que fica com o rosto vermelho, está ansiosa, fica com o rosto vermelho, fica aquele calorão, dá um calorão que você não sabe de onde vem o calorão.
E, às vezes, calafrio. A pessoa se sente meio fria, sente um frio dentro da alma, assim, um frio que vem, você não sabe de onde, uma sensação de medo, os arrepios, né? Calafrios. Sente calor e calafrio. E às vezes sente os dois ao mesmo tempo. Começa a dar um calorão, depois dá um frio, depois você soa frio, depois sua mão fica com distonia. Sensações de ansiedade, na maioria das vezes. Tensão muscular e dores musculares, ou seja, tem a ver com os tremores e espasmos musculares e também tem a ver com você tá tão tenso. Quem vive na ansiedade vive tensa. Então vive com isso aqui, essa região muito tensa, com a coluna, a lombar muito tensa, fica muito agoniado. Você parece que está com um cabide aqui de duro que fica aqui, seus ombros, sua coluna, seus braços, seus nervos, às vezes se contrai tanto que você sente dor na batata da perna, dores nas pernas, muita cãibra, porque você vive ali tensa, com os nervos tensos, né, retesados. Isso é uma característica de quem é ansioso também. Sintomas físicos. Vamos passar adiante. Pronto. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, Anete e Valdicléia, os tipos de ansiedade. Nós estamos falando sobre transtorno ansioso. Se vocês quiserem anotar, isso que eu vou falar é importante. Porque ele fala o nome resumido. E eu posso perguntar na prova o nome completo. Aí é bom, cada um eu vou falar. Agorafobia é esse nome mesmo, não tem outra coisa não. É agorafobia. O que é agorafobia? A ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Por exemplo, na presença de multidões ou, às vezes, até na própria casa quando se está só. É menos do isso, de você estar dentro de casa só, mas tem mais a ver com multidões. Agorafobia, o nome do grego, ágora quer dizer praça, local público, praça, vem do grego ágora. Era na ágora que os filósofos iam falar para o povo sobre filosofia, sobre as ciências, sobre a religião da época. Era na polis. A polis era a cidade, né? Na Grécia Antiga. E ágora era a praça, era na ágora. E fobia tem a ver com medo. O nome fobia vem de Phobos, deus do medo, deus grego do medo, Phobos. Então, fobia vem de Phobos, do grego, que quer dizer medo. É a palavra correspondente a medo na Grécia, né? No grego. Então, agorafobia, medo de praça, medo de lugar público, certo? Pessoas que têm medo de ir para um lugar que tem muita gente, porque tem medo de ser pisada, tem medo de ser esmagada, tem medo de ser espremida, tem medo de se expor, as pessoas ficarem olhando para ela ser o centro das atenções. Aí a agorafobia também entra para o lado da fobia social, que é medo de se expor socialmente, né? Medo de situações sociais. Então, a agorafobia é um pouco parecido com a fobia social, tá? Aí, veja, agorafobia. Estresse pós-traumático é TEPT, ou seja, TEPT,